Olá, gente. Vamos então, só para a gente tirar aquela dúvida que todo mundo tem sobre a forma como vai ser a redação da PCPR. Eu venho aqui desde 2020, acho que é isso, 2019, não lembro mais, falando para vocês que a UFPR tem uma forma de estruturação, que é uma forma roteirizada, não é, gente? Não é uma forma de redação, vamos dizer assim, do padrão, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vem sempre dizendo isso. E é uma prova de que o que eu estava falando para vocês está correto. Tá aqui. Olha só. Prova da Polícia Militar, né? Do Paraná 2021. Tá? E toda o FPR na veia, do jeito que o FPR gosta de se apresentar. De forma roteirizada. E isso é importante que você entenda por quê? Porque a maior parte dessas pessoas, gente, nesse concurso, não vai ser reprovada porque não sabia o tema. Não, todo mundo vai saber falar sobre o tema da discursiva. Vocês vão entender por quê, eu vou explicar daqui a pouco. A maior parte das pessoas será reprovada porque não seguirá este roteiro. Então, é isso que eu estou tentando alertar, não é? Para você que estuda. Ah, mas eu tenho feito um curso com o professor X e ele está trabalhando uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo respeito ao professor X, mas tem que ir ao edital e tem que pegar provas anteriores. Porque senão erra e induz o aluno a erro mesmo. Eu aqui dou aula há mais de 20 anos, sei basicamente do que eu estou falando. O pessoal que me acompanha aqui nas redes já sabe daquilo que eu falei quando eu fiz material para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fiz material para o DEPEN, para PCPA, por enquanto essas polícias aqui, esses setores de segurança, na Polícia Federal, tudo que foi falado acabou dando certo, inclusive no turma de redação concursos, lá no material, foi o tema 9 do material da PF. PRF foi o tema de número 11, lá naquele dossiê nosso, certo? O DEPEN, eu até tentei acertar, mas eu não consegui. Embora entre os 6 temas do curso estava o tema que tratava da questão da mulher, tá? Da mulher em situação de encarceramento. Embora, entre os 4 que eu fiz aquela aposta, assim, eu falei, olha, tem mais a ver com isso aqui, Não, estava entre os 6 que eu tinha feito temas de 1 a 6, separei desses 6, 4, que eu fiquei assim, no final, na reta final ali, um pouco, chamei um pouco a atenção para aquele, mas os alunos que tinham feito curso já viram aquele tema da mulher lá para trás, para frente para trás. E PCPA, os alunos não deixam mentir também, A prova de escrivão, salvo engano, tratou do Instituto da Busca e Apreensão, estava no material, e tratou também de violência doméstica, a prova do investigador, se eu não estou enganada, então, também no material. Do Papilo, eu não sei qual foi o tema, vocês, por favor, me informem, Depois para eu bater, pra gente ver se a gente acertou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que aqui você acompanhar, neste canal, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta ou descurta, tanto faz, tanto fez. O importante é que você tenha informação, porque o que te faz, às vezes, não ir para frente no concurso é total falta de informação, tá? Ou a informação distorcida. Então, sempre que você vai estudar para concurso, eu falo isso muito para meus alunos, os alunos que estão entrando no curso sabem disso, tem que ler o edital, porque se você não lê o edital, e se o professor também não lê o edital, o professor replica aquilo que ele já faz, o aluno entende que é daquela forma, daquele mesmo jeito, e vai embora, tá? Vamos ver que não. Tem que retomar o edital e tem que conhecer a banca, tá certo? A banca é o FPR, tem que conhecer como ela trabalha o exercício, tá bom? Então, vou falar da discursiva para você entender que é bastante sobre essa questão. Primeiro, gente, a banca vai cobrar um texto dissertativo argumentativo. Isso aqui é o edital, tá? Eu vou falar rapidinho aqui pra gente retomar. É um texto dissertativo argumentativo sobre um tema atual. Aí o aluno pergunta, vai ser tema sobre segurança pública? Não, nem sempre. A banca não tá nem aí para isso. Ela pode tratar de qualquer assunto. Veja que a prova da PM tratou do assunto, doação de alimentos, a questão do desperdício e do risco à saúde. Tratou disso, doação de alimentos. É um tema atual? É um tema atual. Por quê? Vai partir da confusão que está se dando em torno da Lei 14.016 de 2020, que permite que se faça a doação dos excedentes de alimentos sem que se, por exemplo, acontecer alguma coisa com a pessoa que se alimentou daquele alimento que você doou, sem que aquilo incorra em culpa contra você, a menos que você tenha provocado, causado esse dano ao outro de forma dolosa, tá bom? Então é isso.
E aí, quer dizer, era um texto para PM. Agora, aí você vai me falar assim, olha, preste atenção em tudo que eu tô falando, hein? Júnia, se é um tema atual, e se eu não souber que ela é um tema qualquer, por exemplo, um tema, sei lá, sobre, né, falei no curso, sobre recursos hídricos, esgotamento de recursos hídricos. Professor, eu não sei falar sobre isso. Não tenha problema, você vai saber falar. Todos saberão sobre o tema. Todos saberão o tema. O tema, sim, todo mundo vai saber falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque na UFPR, os textos de referência são usados por ela mesmo, não são só motivadores. Embora ela diga que sejam motivadores, ela vai sempre questionar, contextualize a temática, certo? Então ela vai te perguntar sobre a temática, sobre este tema que está nos textos. Você vai contextualizar, vai trazer os argumentos que os autores desses textos, né, apresentam de repente, tá? É sempre assim. Então a primeira coisa que ela te pergunta é exatamente isso, ó. Contextualize a temática. Quando ela não fala temática, ela fala de tese, ela fala de objetivo central do texto. É claro que nós temos diferenças, tá, gente? Temática, tema e tese e objetivo. Então existem pequenas diferenças. Mas ela vai partir para isso, tá? Ela vai pedir, por exemplo, para você identificar características sobre algum assunto do texto. Aí sim, então você vai saber fazer as primeiras partes. Depois é que ela vai te pedir um posicionamento, né? Acerca defender claramente o ponto de vista sobre o tema. Então você terá lá um texto abordando um lado A, um lado B, por exemplo, né? Sobre determinado assunto. E a banca quer saber qual é a sua posição sobre o tema. E pronto, então é isso que ela quer, tá? Não é uma redação comum. Você tem que seguir esse roteiro aqui na íntegra, não é uma redação comum, tá certo? Então, por exemplo, olha só, esta prova da PM, né, pediu, olha o que a banca falou, com base na leitura dos textos motivadores, apresentados nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, então tem esse tema aqui, doação de alimentos. Aí a banca te pede para contextualizar essa problemática, essa temática. Então, isso aqui é o tema. O que é temática? É todo o assunto em torno do tema. Quem traz esse assunto em torno do tema? Os textos motivadores. Então você vai ver aqui, o título ajuda muito, tá, gente? Ó, o texto 1 fala sobre a Lei 14.016, que combate o desperdício de alimentos e incentiva doações. É esse o assunto do texto, porque o título resume o texto. Então é esse o assunto do texto, tá certo? E o autor desse texto, ele gosta, ele fala que a lei é extremamente positiva. Aqui tá a tese dele, inclusive, a lei é extremamente positiva, né? Porque a lei acaba incentivando os doadores a doar alimentos, porque tira o risco, né? Do doador ter que responder por algum dano, sei lá, o cara pegou salmonela da comida que você doou, né? E se você não quis matar o cara, tudo bem, a lei te retira essa questão. Isso, este texto 1. Texto 2. Já é uma manifestação de um conselho, tá? Regional de nutrição, alguma coisa assim, que ele vai se manifestar a respeito desta lei, exatamente da lei 14.016. Só que ele vai se manifestar contra vários dispositivos dessa lei, mostrando os riscos, né, que existem por trás dessa lei, os riscos de uma contaminação alimentar, o papel do Estado que se exime, né, da sua responsabilidade central. Então, eles vão dando vários argumentos aqui. E aí, quando a banca te pede, olha aqui para mim, para você contextualizar a temática, aí você vem, ó, a temática de forma muito precisa, tá, gente? Concurso público tem que ser bem preciso. A temática aborda a polêmica, então, da Lei 14.016, né? De que trata essa lei? Do combate ao desperdício de alimentos, tá bom? Então é isso. Há dois textos, não há dois textos? Então, de um lado, o texto 1 defende a validade desta lei, aí você explica por quê. De outro lado, o texto 2, né, traz preocupações sobre dispositivos desta lei. Tá vendo? Então você explica o texto 2. E assim vai ser. Depois é que a banca te pede, ó, defender claramente um ponto de vista sobre o tema. Aí sim, aí você vem aqui para você defender um ponto de vista sobre o tema, tá? Só que a banca aqui tá falando tema e não a temática agora. Então tem que tomar cuidado com os comandos. Você tem que se acostumar com essas palavras, que são palavras técnicas em redação, senão você erra.
Tanto que essa redação aqui, gente, é uma redação que um aluno fez preliminarmente o resultado da prova da PM. Eu ainda não vi, né, a fase recursal da PM do Paraná. Né? Espero ver os textos e trazer mais informações sobre a primeira correção do ano aí da UFPR. E aí, o que, que nós temos? Ó, era para se posicionar sobre o tema. O tema é doação de alimentos entre o combate ao desperdício e o risco à saúde. O aluno vem praticamente quase perfeito, ó, defende-se nesse sentido, então ele vai defender um ponto de vista. Que a lei número 14.016 precisa ser revista. Então, veja bem, ele adotou uma defesa em face da lei. Era para adotar uma defesa se é necessário combater o desperdício ou combater o risco à saúde no ato de doação de alimentos. Você pode ter falado da lei, mas você tinha que vir aqui agora era aqui. E ele vai ter que fazer bonitinho, ele fala até, né? Mas errou porque foi direto na lei. Então ele errou essa parte aqui. Tem uma tirada de pontos bastante relevante. Nesse sentido, né? Defende que ela precisa ser revista, pois é de fato, olha ele reafirmando o ponto de vista, risco à população receptora de alimentos. Aí vem, até escreve bem. Aludido defesa está embasado nestes argumentos. Ó, ele vai trazer 2 argumentos para sua defesa. E por que ele precisa trazer os argumentos? Para que ele respeite a dissertação argumentativa. Respeitar a dissertação argumentativa, gente, é também comprovar o que você está afirmando. Então ele vai citar 2 motivos porque ele vê preocupação nisso. Que é você atribuir ao Estado um papel secundário na doação de alimentos e a flexibilidade quanto à necessidade de se ter um profissional habilitado nos locais, né, que recebem alimentos, tá? Então ele diz que eles são os riscos. E aí ele vai falar sobre o primeiro risco e vai falar sobre o segundo. É essa a redação da UFPR, entenderam? É essa a redação. Então veja que o aluno vai quase tudo certinho. Acho que arrebentou? Ele confundiu tema com temática. Tema é o que nós temos aqui, temática é o que nós temos lá no texto, tá? Quem é nosso aluno já está recebendo a atualização desse material todo em detalhes, né? Sobre a UFPR, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais. E é aquilo que eu falei com vocês. Vocês podem até estudar um tema de introdução, desenvolvimento e conclusão. Até podem fazer isso. Mas, sinceramente, não vai ser. Porque o edital está sendo muito claro em relação a isso. E este edital, se você comparar, é o mesmo edital da PM, que é o mesmo edital de qualquer concurso da UFPR. Você vai ver ali, concurso da Câmara Municipal de Curitiba, não é, que foi anterior à pandemia. Você vai ver que é tudo dessa forma, tá? O máximo que muda, gente, é aqui o total de pontos, um outro item que eles suprimem aqui no processo de avaliação, tá bom? Então, eu espero ter colaborado mais uma vez com vocês e passado um pouco mais de segurança, não é, em relação a informações sobre discursivas.